pessoal, hoje eu tô aqui com a Adriana Ribas. Olá. Psicóloga. Ela, como o nosso assunto do mês agora de abril é relacionado ao autismo, eu não consegui pensar em outra pessoa para conversar além da Adri. Ela vai contar um pouquinho para nós a trajetória dela, com o trabalho dela, né? Como que começou esse amor, porque é um amor, né, Adri? Muito grande. Não é uma profissão, é um amor, eu acho. E Adri, conta um pouquinho para nós. Então, assim, pessoal, eu sou psicóloga, eu trabalho com psicanálise, né? Tenho uma especialização em psicanálise, em saúde mental, em psicopatologia. E eu trabalho com autismo com um método chamado Sunrise, que é um método dedicado, né, inspirados pelo autismo, tá? Então, eu trabalho com autismo há 10 anos, tá? Esse método, ele tem uma característica de ir até a criança, né, autista e não trazer a criança até o nosso mundo. Porque todos os métodos, o TEACH, o ABA, enfim, claro que nós temos um respeito muito grande por esses métodos. Quem trabalha com o método, com todos esses métodos do autismo já conhece, enfim, são os métodos de ficha, os mais tradicionais. Eles são muito válidos, mas eles têm uma característica de trazer a criança para o nosso mundo e às vezes isso faz com que a gente perca, né, a subjetividade desse sujeito. E nós temos uma preocupação em trazer essa criança com toda a subjetividade dele, com tudo que ele merece para nós, assim. Então a gente aprende muito com eles, a gente tem uma preocupação em trazer eles como eles são e aprender muito com eles, sabe? Porque assim, a criança, ela tem muito para ensinar, sabe? A criança, ela mostra muito do mundo dela. Então, quando a gente perde isso com as fichas, com acabar robotizando muito, sabe? Com métodos, a gente perde muito dessa criança. Então, o Sunrise, ele óbvio, leva um tempo um pouquinho maior, porque a gente vai respeitando muito esse tempo da criança e o limite dela, mas nós temos resultados lindos assim com eles, né? Então a gente se emociona, cada conquista e tudo mais com eles, e nós temos a família participa demais nesse processo, né? Nós temos o quarto de brincar, então a família monta esse quarto de brincar na casa deles, né? Nós temos vários cuidadores, nós temos terapeuta ocupacional que trabalha junto com a criança, fisioterapeuta, fono, tudo junto. Um trabalho integrado. Isso, multidisciplinar. Adri, e assim, e hoje em dia já existe uma causa para o autismo? Então, Fê, fala-se muito assim, que não se sabe sobre o autismo, não se conhece sobre o autismo. Isso é um mito, porque se sabe muito sobre o autismo já, tá? Hoje nós sabemos que as causas do autismo, elas são genéticas, tá? Hoje nós temos as causas, são vários genes, tá? Por isso a gente chama de poligenéticas, tá? São causadas por genes diferentes. Então, hoje a gente fala que não são... o autismo não é causado por um vírus, não é causado por vacinas erradas, ele não é causado por síndrome da mãe geladeira. Então, durante muito tempo, as pessoas acreditaram que a culpa do autismo era da mãe, né? Que as mães negligentes é que causavam o autismo, que a falta de afeto causava o autismo, então isso não é real. Hoje nós sabemos que não, que é uma causa genética e que o autismo é um transtorno global de desenvolvimento, tá? Então isso é o que causa o autismo. Então nós sabemos já disso. E isso nos dá uma oportunidade de trabalhar para que ele seja desenvolvido de uma forma cada vez mais ampla, tá? Na inclusão dessas crianças, né? Desses adultos, desses adolescentes. Por que a gente não fala em cura para o autismo?
Porque o autismo, ele não é uma doença, tá? O autismo, ele é uma configuração cerebral, tá? E ele começa a se desenvolver no início do processo do sistema nervoso, nosso sistema nervoso. Então, assim, ele não é uma doença, por isso a gente não fala em cura, tá? Começa lá na barriga. Começa lá na barriga. O autismo, ele vem de uma palavra grega que chama por si mesmo, tá? Então, o autismo, antes, ele era tido como uma síndrome. Então, a síndrome, ela é um conjunto de sinais, de sintomas e tudo. Hoje, o DSM-5, que é um manual de transtornos mentais, ele traz o autismo, ele engloba o autismo como um todo. Antes, o autismo era classificado como uma série de transtornos todos diferentes, assim, tá? Agora, o DSM-5, ele juntou tudo, tá? E trouxe no 299.0 autismo, tá? Então lá ele trata assim, transtorno do espectro autista. Então o que ele classifica? Ele classifica que é um transtorno que vai englobar todo o déficit que essa criança apresentar em uma dificuldade de comunicação com o mundo, uma dificuldade em reciprocidade dessa comunicação, uma dificuldade em interagir, uma dificuldade no comportamento, na interação social, em trabalhar em par, tá? No comportamento repetitivo, em comportamentos estereotipados, né? Ele vai apresentar grau leve, grau moderado e um grau mais grave, tá? Então ele vai ter todas essas características. Essa dificuldade na linguagem, né? Algumas crianças vão apresentar linguagem, outras não vão apresentar linguagem. Ele é um transtorno que normalmente vai ser diagnosticado dos 12 aos 24 meses, tá? Então, bem novinho. Isso até os 3 anos, normalmente essa criança vai ter esse diagnóstico, né? Então, os pais, eles já vão perceber alguma coisa diferente. Eu ia te perguntar, quais os sinais que os pais podem perceber no filho? Assim, Fê, o que a gente observa muito em clínica, assim, é que os pais, eles vêm com um discurso de que a criança chora muito, é aquela criança que provavelmente ele tem algumas características especiais. Por exemplo, tem pais, isso não é uma regra, tá, gente? Tem pessoas que são crianças que têm características diferentes. Por exemplo, tem pais que relatam assim, nada acalmava ele, tá? Então ele chorava, por exemplo, o dia todo, né? E o dia todo é realmente 24 horas. Então, por exemplo, assim, ele mamava chorando, né? Ele não acalmava com nada. Trocava chorando, ele mamava chorando e, enfim, então ele era uma criança inconsolável. Outros pais relatam o seguinte, ele ficava o dia todo sem manifestar nenhum tipo de emoção. Por exemplo, ele não chorava, ele não reclamava, a gente colocava ele, por exemplo, no bebê conforto e ele não se expressava. Ele não reclamava para trocar, ele não chorava de fome, ele não se manifestava. Então, alguns pais, até os pais de primeira viagem, levavam no pediatra porque achavam que não era comum, porque conversavam com outros pais e diziam, olha, faz 15 dias que eu levei o meu neném para casa e eu ainda não escutei ele chorar. Então, eles achavam muito estranho, porque outros pais diziam, meu neném chora. Sim. E o meu neném não chora, o meu neném não faz nenhum barulho, eu ainda não ouvi a voz do meu neném. Então, eles não achavam comum. Uma característica que a maioria das mães comenta é sobre o olhar perdido.
que é uma característica bastante comum, principalmente no autismo mais severo, que é as crianças não conseguem manter o olhar fixo no olhar. Então, por exemplo, assim, eles olham para várias direções, menos olho no olho. Isso. Então, as mães, quando estão amamentando, Fer, normalmente elas conseguem observar que quando elas estão olhando para o bebê não consegue olhar nos olhos dela, né? Então, é uma coisa que as mães observam muito. Não é uma característica tão comum ou tão fácil de observar. Sim. Mas, assim, autistas de nível 2 ou 3, como a gente fala, né? Que é moderado ou grave, sim. Eles não conseguem fixar o olhar desde bebê. Que nasce. Desde que nasce. Não consegue fixar assim o olhar, já tem essa característica, né? Então, assim, por que é difícil esse diagnóstico? Porque cada criança apresenta uma característica muito diferente. Muito né? dela. Muito dela. Então, assim, não é uma regra. Algumas mães me falam, puxa, eu li sobre o autismo e a minha criança não apresentou nada disso. Então, quando ele tinha 5 aninhos, o pediatra falou que ele era autista, mas nós demoramos porque ele não teve nada do que estava nos livros, entende? Porque às vezes a criança realmente ela não apresentou nenhuma característica daquela. Então, mas tem crianças... tinha alguma peculiaridade que chamou a atenção do pediatra. Exatamente. Tem crianças que têm características muito parecidas. Tem crianças que desde cedo, por exemplo, apresentam tudo isso. São crianças que não olham nos olhos, que choram muito, né? São crianças que se balançam, que os pais, por exemplo, assim, quando eles começam a brincar, né? Então, vamos imaginar uma situação bem típica, tá? Nós chamamos o autismo de neuroatípico. As crianças que têm um desenvolvimento saudável, gente, a gente chama de neurotípico, tá? Para não chamar de normal e anormal, né? A gente não usa esse termo. Exatamente. Então a gente chama assim, neurotípico ou neuroatípico. Então o neuroatípico, que é o autista, ou uma criança com TDAH, enfim, neuroatípico. Então ele tá sentadinho brincando, tá? Ele normalmente é uma criança que vai pegar um objeto e vai ter fascínio por objetos coloridos. Ele vai girar os objetos, tá? Ele tem um fascínio por ficar girando objetos coloridos. Dificilmente ele vai usar os objetos para a função deles, tá? Então, por exemplo, ele vai pegar um carrinho e ao invés de usar o carrinho com as rodas para baixo, ele vai virar o carrinho e vai usar o carrinho para montar uma torre, tá? Ele vai mexer na TV até a TV ficar fora do ar. E ele vai ficar horas olhando a TV fora do ar, tá? Outra coisa que os pais às vezes chamam a atenção é que eles chamam a criança horas e a criança não atende. Então eles acham que a criança é surda. Então uma característica muito comum é levar, primeiro porque eles acham que a criança tem um problema de audição, né? Eles levam primeiro para ver, a criança acho que tem, né, surdez e tudo mais, enfim. Eles chamam. Eles não atendem. Realmente parece que eles não escutam mesmo. Não estão ali. Eles, às vezes, então, eles estão tão concentrados no que eles estão fazendo que eles não escutam esses pais, né? Chamando. Quando eles estão ouvindo essa TV, eles podem ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. O que é isso? Às vezes, um barulho pode incomodar muito eles. Então, é quando eles vão fazer algum movimento, né? As estereotipias, eles vão se balançar, né? Eles vão bater... Eles estão incomodados. Isso, eles vão bater na cabeça, né? Às vezes eles vão bater.
Eles vão bater na parede, vão bater a cabecinha deles na parede às vezes. Por exemplo, uma característica bem comum do autista é uma dificuldade muito grande de lidar com a mudança de rotina, tá? Então, é uma coisa que às vezes os pais podem observar na criança maior. Se ele tem uma dificuldade enorme de lidar com a mudança de rotina, é algo que vale a pena prestar atenção, é um alerta, né? Mas essa dificuldade, ela tem que ser algo significativo, assim, tem que incomodar muito. Eles têm um apego às regras e aos horários bastante significativo, muito diferente de uma criança da idade deles, né? Eles têm, por exemplo, um apego à sequência, né? A colocar objetos numa certa ordem, né? A sistematizar algumas coisas em casa. Eles têm algumas características que são também das crianças autistas. Eles são organizados? Extremamente organizados. Em todo o ambiente ou eles escolhem algum ambiente? Tipo, numa casa? Todo o ambiente. Todo ambiente. Tudo tem que ser organizado. Sim, normalmente organizado que seja para ele organizado, não necessariamente eles seguem uma ordem. Eles são organizados no ambiente deles, né? E eles, no ambiente que eles vão estar, normalmente eles vão estar, o que o senso comum chama muito de no mundo deles, né? Então ele vai prestar pouca atenção ao que está ao seu redor, a não ser que isso incomode ele. Senão... Não vai atrapalhar assim, a rotina dele, né? Só se de repente isso interferir no que ele está fazendo, ou enfim. Então, se isso de repente ferir ele, né? Antes você me perguntou alguma coisa, Fer, sobre o toque, né? Algumas crianças têm uma hipersensibilidade ao toque, né? O que acontece com isso? O toque para eles, eles têm então essa hiper ou hipossensibilidade. E isso inclui o toque. Então, para eles, o toque, às vezes, pode ser uma coisa muito severa, entende? Sim. Então, assim... Eles não entendem como carinho. Não. Você quer pegar, assim, encostou por carinho, por afeição. Isso. Não entende. Alguns autistas adoram o toque. Alguns autistas têm isso de uma forma até exagerada. Eles tocam muito, tá? E alguns autistas, o contrário, não podem tocar. Então é o extremo. Uns tocam muito e uns não podem tocar. Porque isso é uma dúvida que com certeza a gente, né, tem filho pequeno na escola, enfim, com certeza tem inúmeros. A gente deve conviver com inúmeros e a gente não sabe. Sim. Ou não conhece. E eu te perguntei o toque porque eu chego pegando em todas as crianças. Sim, eu vejo as criancinhas, vou pegando, vou mexendo, grande, pequeno, vou encostando. Então, assim, aí a gente fica... Eu já parei pra pensar, né? Às vezes eu tô invadindo alguma criança, a gente vê o toque como carinho e talvez a gente não tá passando isso pras crianças, sabe? Então a gente não sabe como agir no meio. Porque a gente não tem como saber, né? Não. Tem muitas crianças que têm uma vida normal, escola normal, tranquila, e nem acho que pai, mãe ou escola tenha que falar, ou enfim, isso é conduta de família e de cada um. Mas eu já me parei para pensar nisso. E eu acho isso muito válido, assim, essa preocupação, Fer, essa tua preocupação. Porque muitas pessoas não pensam, não têm essa sensibilidade, assim, sabe? Essa é um questionamento muito importante. Agora que a gente tá falando sobre isso, aproveitando esse momento dessa conscientização, desse dia 2, né? Que a gente para pensar sobre o autismo, para pensar nesse dia especial e tudo mais. Tem muitas questões, assim, das crianças que ninguém às vezes leva em consideração. Como eles são crianças,
que não tem características físicas diferentes, né? As pessoas às vezes assustam eles, as pessoas têm um preconceito velado, sabe? E isso às vezes é pior do que aquele preconceito explícito, assim, né? Então, e é feio, muito feio, tá? Eu trabalho com crianças autistas, às vezes eu sinto muito, assim, até uma dor quando eu vejo o medo nas pessoas. Enxergar. Porque, assim, às vezes não é um medo, Fer, o medo de fazer mal. Às vezes é o medo da criança. O medo de não saber como lidar. Isso, não, e às vezes é um medo de que a criança faça mal, sabe? Isso me dói. Isso existe. Eu nunca pensei por esse lado. Exatamente. Não, porque assim, ó, quando é um medo no teu sentido, que é um medo assim, ó, de não magoar a criança. Não, é um medo totalmente compreensível, é um medo de mãe, né? É um medo de, poxa, eu não vou fazer mal porque, né, esse anjo não tem culpa, enfim. Não. O que nos fere, eu acho que fere todas as mamães e profissionais que amam e que respeitam, é quando a gente vê aquele medo daquele anjo. Eu acho que essa criança pode me fazer mal ou pode me transmitir alguma coisa. Entendeu? Então eu acho assim que esse vídeo, eu espero, né, propagar assim essa inclusão e essa ideia. Eu separei, depois quero passar para vocês 10 coisas assim que todo autista gostaria que vocês soubessem sobre eles, assim, né? Porque pra gente tentar incluir, sabe, algumas ideias assim bem básicas, principalmente os autistas que são Asperger, né? Que são autistas que levam tudo ao pé da letra, sabe? Metódicos. Isso, e que eles lidam muito mal, assim, com as metáforas, né? Então, assim, eles são muito éticos, eles são muito evoluídos, então eles sofrem muito com as coisas que as pessoas fazem, erradas, as coisas que as pessoas fazem maldade. Então, por exemplo, às vezes, como eu tô há muitos anos com eles, eu tenho famílias, assim, que eu levo para alguns congressos comigo e tenho a oportunidade, assim, de estar participando em alguns momentos de seminários e de workshops, enfim, que eles participam comigo. E algumas vezes eu vejo o sofrimento, participo, assim, infelizmente, de algumas coisas, e eu sinto o que eles vivem, e é muito difícil, assim, o que eles vivem no dia a dia, sabe? De pessoas que por exemplo, assim, verbalizam assim: eu acho que vocês deveriam prender essas crianças em casa. Eu acho que vocês deveriam deixar eles presos, porque eles não podem conviver em sociedade. Então, assim, ó, isso pra nós é uma dor. Pra qualquer. Isso é uma dor, entendeu? Isso não existia, eu achei. Isso existe, Fer, isso existe todo dia, assim. Existe na nossa cidade de Caçador, né? E existe no mundo, assim. Então, isso é muito feio. Porque as pessoas, as famílias não merecem isso, mas as crianças... muito menos. Elas não merecem. E eu digo assim, ainda bem que os autistas não sabem o que é isso, entendeu? Eles não entendem, não porque não têm capacidade para entender, porque eles não conseguem compreender a nossa ignorância. E a nossa maldade, porque eles não têm. Exatamente. Eu vejo assim, ó, que eles são muito mais evoluídos do que nós. Então eu vejo assim que às vezes as pessoas me dizem assim, então eles não conseguem entender o nosso mundo. Eu falo, não, na verdade, nós ainda somos tão pequenos que nós não evoluímos a ponto de entender o que eles sentem. Então nós ainda precisamos, assim, de muita coisa para chegar onde eles já chegaram, sabe? Eu vejo isso, sabe? Não é nós que estamos, não é eles que estão aqui
não conseguindo viver. Nós que estamos atrasados. Nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados. Sem dúvida, Fer, nós estamos atrasados. Eles estão no mundo, nós estamos atrás. Isso. Nós ainda não chegamos. Nós estamos assim, ó, o básico de um autismo, que a gente precisa saber sobre o autismo. O autismo, ele não tem característica física. O autismo, ele tem, hoje no DSM, ele enquadra tudo que era Asperger, autismo severo, síndrome de Kanner, o autismo, transtorno de desenvolvimento global, e tudo autismo. O autismo, ele é um atraso, né, ou um déficit no desenvolvimento do comportamento, da interação social e na linguagem desse indivíduo, tá? Toda a interação social é comprometida, né? Essa criança, ela vai ter uma dificuldade com os pares, né? Ela vai ter uma dificuldade de interagir com o outro, tá? Toda a dificuldade que ela tem em expressar e entender relacionamento e como se estabelece essas emoções. Reconhecimento de emoção, gestos e expressão facial é um desafio para eles, tá? Então, assim, pensando, Fer, nessas 10 coisas que eles gostariam que a gente soubesse. Um primeiro momento, assim, ó, sutileza, tá? Entender sutilezas para eles é um desafio, é muito difícil. O que são sutilezas? Gestos. Eles não entendem gestos, entendem? Então, para eles, um gesto, um piscar, é nada. É muito difícil, tá? Porque isso engloba emoções, que já entra no segundo item. Emoções para eles são muito difíceis, entende? Porque emoções são abstratos. Então, assim, não dá para medir uma emoção. O que é a alegria, a tristeza, o amor, a raiva, o quanto você tem raiva, entende? Então, nós trabalhamos muito isso com eles, mas eles têm muita dificuldade, porque como eles não têm uma dificuldade de fazer a leitura facial, por exemplo, assim, tem um estudo neuro que mediu com crianças com síndrome de Asperger, ou Asperger, depende da nomenclatura, os dois estão certos, né? Depende de como que é pronunciar. E assim, ó, o cérebro deles tem uma dificuldade muito grande de focar no rosto humano. Então, quando ele olha para o rosto humano, ele foca em vários pontos diferentes, mas não foca em uma coisa só. Então, ele foca num objeto, consegue olhar tudo, mas no rosto humano não. Então, ele não consegue definir um rosto, uma expressão. Por isso que ele não consegue dizer assim, ele tá com raiva, sabe? Então, quando ele olha uma figurinha, a gente mostra para as crianças, esse bonequinho tá com raiva. Aí ele olha e aí a gente diz assim, ó, a raiva, daí ele vê que tá vermelho, assim, e tal. Cara fechada. Sim, cara fechada. Às vezes a gente mostra sorrindo. Aí às vezes a gente tá com os pequenos e fala assim, você tá feliz? Ele faz exatamente como o rostinho. Como tá no rostinho. Então, às vezes a gente fala, né, com eles, você estava alegre? Ele faz o rostinho, igual tava lá. Então, tem essa característica, né, infelizmente ou felizmente, enfim, é uma forma deles se ajudarem. Mas as emoções para eles, então, tem esse desafio, é super difícil, assim, né? E eles, como que eles lidam com as emoções deles? Então, depende do grau, o 1, 2 ou 3, né? A gente classifica assim, Fer, o 1 são aqueles autistas que vão poder morar sozinhos, que vão se virar sozinhos, que vão para a faculdade, que vão conseguir se organizar. Na vida adulta, não vão precisar de alguém. Isso.
Eles vão conseguir se organizar bem, vão conseguir se expressar. Formar uma família, enfim. Possivelmente, talvez, né? E o 3, né? O extremo são aqueles autistas que vão precisar de alguém, assim, para usar o banheiro, precisar de alguém para comer, vão ser dependentes de um cuidador, de uma mãe, de alguém que vai fazer tudo com eles, né? Então, são aqueles autistas que possivelmente não vão ter linguagem, né? São autistas mais severos, tá? Então, assim, depende do grau, né, do autismo e tudo mais, vai ser também essa relação com as emoções. Então, depende disso, é como eles vão se entender. Sempre vai ser um grande desafio o entendimento das emoções. Sempre. Sempre. Seja de fora ou seja interno. Isso. E assim, lidar com o abstrato para eles é o maior desafio. Sempre. Né? São coisas que as pessoas de fora, quem convive, quem vem para conviver com um autista, precisa ter esse entendimento, tá? Então, eles precisam que vocês entendam isso. Esse é um desafio para eles, né? Você, de repente, não pode entrar na vida de um autista achando que ele lida com as emoções como você lida. Porque aí você vai criar uma expectativa, ferir essa criança e de repente se ferir. Frustrar e criar todo um problema. Ele tem essa característica, que é uma característica dele, não é ruim, é uma característica dele. Então ele tem isso, é uma forma dele viver. Ele não lida bem com metáforas. Então, assim, tudo ao pé da letra, né? Por exemplo, se você disser a Fer é uma gatinha. A Fer é uma pessoa. Não é uma gatinha. Não é uma gatinha. Nunca vai ser uma gatinha. Entende? Uma gata é um animal. A Fer é uma pessoa. O desafio, por exemplo, quando eles são crianças. Atividade imaginativa. A gente tem dificuldade com eles quando eles são pequenininhos e vão para a escola. As amiguinhas dizem assim: imagina que você é uma princesa. A menininha diz: eu sou fulana. Aí a amiguinha fala: não, você é a princesa. Não sou, eu sou fulana. Ela não entra na brincadeira porque ela não consegue imaginar. Porque isso é abstrato, ela não tá lá, ela não consegue fazer esse processo. Então isso é um desafio. Na vida adulta é a mesma situação. Então uma metáfora não vai acontecer. Esses dias eu vi um neurologista falando numa entrevista, está chovendo canivetes, e aí o teu autista vai para baixo da mesa. Porque ele acha que tá chovendo. Exatamente, tá chovendo canivete. Então, não, eles não lidam bem com isso. Então é importante, se você tá lidando com um autista, que você não use metáforas. Sim. Né? Ele não vai... Ele não vai entender. Não, ele não vai entender. Ele não vai. Isso vai prejudicar. A convivência com ele vai ficar bastante difícil, né? Com as metáforas. Então não é interessante que você faça isso, tá? Que pedem amor. Eles querem ser amados. Eles precisam de amor, né? As pessoas têm uma ideia assim de que eles não amam, e eles amam muito, eles precisam de muito amor. Os adultos amam, os adolescentes amam, as crianças amam, né? Às vezes nós temos assim, Fer, uma ideia, até por causa dos filmes e tudo, de que as crianças autistas não sentem nada, ou de que as crianças autistas, por exemplo, se perdem, as pessoas que amam, as mães e tudo, não sentem, né? Na verdade, eles sentem, só que de outra forma. Então, por exemplo, assim, às vezes eles se fecham quase que completamente. E aí você entende assim, eles não estão sentindo falta, né? Mas sim, eles estão. Eles amam também, eles precisam desse amor. Só que não é pelo toque. Como nós somos acostumados a demonstrar amor só pelo toque, né?
nós temos uma dificuldade muito grande. Então, o que a gente pede, assim, tome, que aí vem o 7º item, que é tome iniciativa. Eles não vão tomar iniciativa. Nunca. Nunca, né? Dificilmente, não nunca, mas dificilmente eles vão tomar essa iniciativa, né? Então, tome essa iniciativa, sabe? Não desista.